Olá pessoal, quando eu falo nos vídeos aqui de toda terça-feira, né, sobre a questão daquela autonomia do baterista de sentar no banquinho e começar a distribuir as viradas e fazer as frases, né, tudo pode parecer muito fácil, né, e na verdade a gente sempre vai se deparar com as dificuldades na hora de estudar, isso aí é inevitável e em qualquer instrumento, não só na bateria, né. E sobre essas dificuldades de criação, de improvisação, de intuição na hora de tocar que eu quero falar no vídeo de hoje, tá certo? Se você não me conhece, meu nome é José Neto, sou baterista e publico vídeos aqui, especialmente terça-feira às 7 horas, tá certo? Um vídeo grande, expositivo, com ideias para trazer para você mais liberdade ao tocar bateria, tá certo? Então não deixe de fazer aí a sua inscrição no canal, caso não tenha feito, tá certo? Deixe o seu comentário, o seu like, tá bom? E vamos para o tema de hoje. Quando a gente pega uma distribuição de notas, tá certo? A primeira coisa que vem na cabeça, né, quando você pega um grupinho desse aqui, ó, semicolcheias na caixa, olha só, fácil, single stroke, você já aprendeu, toque simples, né? Fácil. Primeira coisa que vem na cabeça é, eu preciso distribuir isso aqui nos tambores, tá certo? E aí a distribuição em si não basta, porque você pega e distribui, olha só, distribuindo, sabe? Aleatório. Você percebe que a distribuição em si não basta, né? Só distribuir nota no kit não vai fazer uma virada legal. Existe uma série de fatores que fazem a diferença, que estão diretamente ligados à dinâmica, tá certo? Então o que a gente vai pensar? No acento, na nota acentuada e na nota não acentuada. Tá certo? E aí a gente pega esse grupinho de notas, por exemplo, a gente vamos colocar, a gente vamos sacanagem, puta, assassinei a língua portuguesa. Nós vamos colocar um acento na primeira semicolcheia, tá ok? Tá certo? Vamos ver como que fica acentuando a primeira semicolcheia ali, daquele grupinho com 4 notas. Duas coisas que eu quero falar aqui sobre acento, isso é uma aula importantíssima para você baterista, preste atenção, anote, escreva, isso aqui é sensacional, o acento. Qual é a referência para a gente fazer um bom acento, né? A referência do acento, eu vou mostrar aqui com a baqueta, mas no vídeo você vai ver ali na bateria, é o downstroke, tá certo? É uma referência, porque o downstroke é um golpe acentuado, tá certo? Que ele sai de um ponto alto e ele atinge a superfície da pele, da caixa, do tom, enfim, da onde você estiver tocando, no pad, que seja, tá certo? E ele permanece próximo ali à superfície, então é uma nota acentuada, né? Então para a gente produzir esse acento, a referência sempre vai ser o downstroke, tá certo? Aí você vê o acento aí sendo feito, tá? Essa é uma das coisas que eu quero falar nesse vídeo, né? E para produzir esse downstroke durante o exercício, existe um outro rudimento que é fundamental, que é o upstroke, tá certo? A função básica, do upstroke é sempre dar o galeio para o downstroke, então up, down, tá certo? E nessa sequência de toque ele está presente ali. Tá certo? Você vai perceber que existe sempre um levantamento de baqueta antes do acento. É óbvio que na mão que faz o acento. Então essa é uma das coisas que eu quero falar no vídeo. E eu até tenho um slide aqui que eu quero mostrar para você, né?
Aqui eu coloquei um grupo de semicolcheias, tá certo? E aqui eu coloquei down e up, as iniciais D e U, tá certo? Downstroke e upstroke. Então, quando o acento ele tá aqui na primeira semicolcheia, que é o caso, né? Tá certo? O que vai fazer a preparação é no caso aqui, se você for manter a sequência, é sempre a nota que antecede na mesma mão. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Tá? Se eu vou fazer o down com a direita, é a direita que vai fazer o up antes, tá certo? Então, antes do acento, o up tá aqui. Essa esquerda aqui é uma nota não acentuada, né? Eu poderia ter colocado aqui como fantasma, mas eu colocando assim mesmo, tá? Só pra gente ter uma referência. Esse up aqui antecede o down. E aí nós temos a nossa acentuação, tá certo? Só essa acentuação basta? Só ficar acentuando direita basta? Não, a gente pode fazer a acentuação com a esquerda também, tá? E aí, a gente vai usar o mesmo critério. Se o acento está aqui na segunda semicolcheia, o up ele tem que ser a nota que antecede, tá? Aqui no caso não tem como a gente ver a que antecede, mas vamos pensar aqui, ó, né? O acento está aqui, a que antecede é sempre a anterior. Então a esquerda anterior ela faz o up para cair no down. Lá no nosso curso, no Teoria e Prática, eu demonstro isso com mais tempo, com mais calma, no pad, devagarzinho, comentando e tal. Faça a sua inscrição caso ainda você não tenha feito, porque lá a gente trabalha bastante com esses elementos de golpe, sempre pensando na referência do golpe, né? Porque não é só tocar, né? Depende muito da maneira como você vai tocar. Isso é o que faz a diferença, tá certo? E aí nós temos a acentuação. Olha como é que já vai, aquele grupo de notas vai começando a criar forma. Olha só, acentuando à esquerda. E aí você vai fundir, né, a acentuação com as direitas, né? Quais são as possibilidades de acentuação com a direita? Nesse grupo com 4 notas, eu posso acentuar, se eu fizer direita, esquerda, então eu tenho direita na primeira e direita na terceira. Então essa é a possibilidade. E com a esquerda eu tenho esquerda na segunda, esquerda na quarta, né? Então eu posso acentuar com a direita na primeira e na terceira semicolcheia, e posso acentuar com a esquerda na segunda e na quarta semicolcheia. Isso são possibilidades e, lógico, a gente vai brincar um pouquinho com isso.
e sempre fazendo essa comparação com os grooves, né? Então, voltando aqui no começo do vídeo, que eu falei aqui, não é só pegar e distribuir nota, é a maneira como você vai distribuir nota, é essa consciência dos golpes, né, da nota acentuada, da nota não acentuada. Aqui no caso nós estamos trabalhando com dois tipos apenas, né, downstroke, né, que é uma nota acentuada, e upstroke, que é uma nota não acentuada. As demais notas podem ser não acentuadas também, que é o caso de notas fantasmas, né? Então, para essa distribuição de notas assim ficar mais interessante. E uma outra coisa é o paradiddle, sempre pensando em aplicar essas coisas de acentuação, tá? Sempre pensando no downstroke, no upstroke como referência para aplicar no paradiddle. Então, no caso, para você não sofrer, o paradiddle é o seguinte, ele tem uma nota acentuada, que é a primeira de cada grupo. Vamos pensar no paradiddle em dois grupinhos, tá? Na verdade, o paradiddle é um rudimento só, mas a gente divide ele em dois grupos, começando com a direita e depois começando com a esquerda. Sempre a primeira nota é acentuada, ou seja, a primeira direita que é acentuada e depois a primeira direita é acentuada também. Então, a gente tem o downstroke como referência. E aí, lembre-se disso. Quando você vai fazer um downstroke, na mesma mão, a nota anterior, ela é um upstroke. Tá certo? Sempre quando você for fazer downstroke, na mesma mão, a nota que antecede tem que ser up para você poder fazer o down. E no paradiddle isso não é diferente, tá? Tem essa segunda informação e nós temos duas notinhas fantasmas no final. Tá? Então ele fica down, up, fantasma, fantasma. Esse é o paradiddle. Down, up, fantasma, fantasma. Tá certo? Direita, esquerda, direita, direita. Down, up, fantasma, fantasma. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. Down, up, fantasma, fantasma. E aí você vai criar distribuições com paradiddle. Tá? Algumas possibilidades, né? E respeitando o acento e o não acento. Esse é a tônica da nossa aula de hoje, o acento e o não acento, o downstroke, o upstroke, né? As notas fantasmas, isso faz parte daquilo que você tem que buscar no seu som. E aí, um parênteses aqui, nota acentuada não tem nada a ver com força, tá? Não tem nada a ver com descer a lenha no instrumento. Nota acentuada depende muito desse conceito de você entender qual o golpe que você vai aplicar, né? O downstroke é isso, é um golpe acentuado. O full stroke também é um golpe acentuado. Então você tem que ter essa dimensão, e isso vai fazer toda a diferença, tá? E no mundo aí, no universo dos paradiddles, nós temos também outras possibilidades, como reverse, inward e outward paradiddle. Eu quero falar agora do outward paradiddle, tá certo? Que é uma possibilidade que nós temos os diddles, né? Externos, né? Outward paradiddle, né? Essa sequência de toques, ela funciona assim, direita, esquerda, ó, single stroke, né? Direita, esquerda. Depois, é aí que acontece a inversão, esquerda, direita, tá certo? E tudo junto nós temos esse resultado. E aí, a grande sacada que eu gostaria de passar nesse vídeo, que deve estar ficando grande, mas eu acredito que vai ser bem legal, né? É o seguinte, se a gente seguir a lógica de colocar o acento sempre na primeira semicolcheia, a gente vai ter sempre o mesmo resultado, né? Então, essa informação que eu vou te passar, que eu passo para os meus alunos, e lá no curso a gente fala bastante disso, é o seguinte: o outward paradiddle é um rudimento, tá certo? Que possui
a mesma sequência do single paradiddle, porém em pontos diferentes do grupo. Se você olhar no Outward, ele vai ter lá direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, só que diferente, em outro ponto. Então, o que eu sugiro que a gente faça? A gente vai manter a mesma acentuação do single paradiddle, só que no Outward. E para isso acontecer, o acento vai parar na segunda semicolcheia. Lembra que no single nós fizemos na primeira, nesse nós vamos começar na segunda. E isso vai dar um efeito muito bacana, tá certo? Você vai praticar Outward paradiddle e você vai, de uma certa forma, mandar a acentuação para a segunda semicolcheia, o que vai te trazer possibilidades de distribuição. Vamos lá, vamos ver um pouquinho disso. Então, anote aí, Outward paradiddle, tá certo? Direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, tá certo? Aonde acontece ali a inversão, no finalzinho, né? Outward, né? E aí o que acontece? Para a gente criar uma possibilidade nova de acentuação, a gente coloca o acento na segunda semicolcheia, tá certo? Migrando a acentuação do single, tá certo? Se você estudar direitinho, você vai perceber que é isso que acontece ali, né? E você tem uma possibilidade nova de distribuição, super interessante. O próximo que eu quero falar é o reverse paradiddle, tá certo? Que é a inversão do single paradiddle, tá? Reverse é a inversão. Single é o paradiddle tradicional, vamos dizer assim, e o reverse é a inversão dele, tá? Quando a gente inverte o paradiddle, a gente tem o seguinte resultado: os diddles vêm primeiro, direita, direita, esquerda, direita, depois esquerda, esquerda, direita, esquerda. Deu um bug no cérebro aqui, tá certo? Então, o que acontece? Para a gente manter a gente poderia praticar mantendo a acentuação do single, só que aí vai ter um probleminha, porque os diddles, essas duas notinhas do começo, né, eles ficam mais legais quando a gente faz com notinha fantasma, ou quando a gente faz aquele double stroke bem baixinho mesmo, né, porque nota fantasma, né, fica melhor. Então a acentuação para o reverse paradiddle, para a gente pensar em tocar ele bem legal, ela vai para a terceira semicolcheia, né? Lembra que eu falei lá do Outward, a acentuação na segunda, e o single, a acentuação na primeira. Agora no reverse a gente coloca a acentuação na terceira semicolcheia, tá certo? Aí a gente vai ter esse resultado.
E isso sempre pensando assim, estou aprendendo um rudimento novo, é importante saber o fundamento desse exercício, né? Reverse paradiddle é a inversão do paradiddle, né? Outward paradiddle é o diddle externo, né? Outward paradiddle, né? O toque duplo vem no finalzinho ali da sequência, ligando um grupo no outro, né? Então é importante você saber disso. E para não ficar tudo igual, a gente usa a acentuação do single paradiddle, colocando em pontos diferentes. Isso vai te dar novas possibilidades. Então, reverse paradiddle e outra, comece a tocar bastante com esse exercício. Isso pode ser extremamente, assim, vai ser fundamental para a sua evolução, tocar essas coisas, né? Só que não é só tocar, respeitando a manulação. A manulação é um ponto do negócio. O que vai dar sentido para a manulação é a maneira como você toca ela. São as acentuações e as não acentuações, tá certo? Próximo, vamos para frente. Agora eu quero falar do inward paradiddle, tá ok? O inward paradiddle, ele é o diddle interno, tá certo? Aí nós temos a manulação direita, esquerda, esquerda, direita, depois esquerda, direita, direita, esquerda, tá certo? E aí é um rudimento bem interessante, ele dá novas possibilidades, ele apresenta uma combinação super interessante para a gente fazer, né? E aí a gente vai colocar o acento num ponto bem legal, que vai fazer você lidar legal assim com os contratempos, né? Porque você vai perceber que o toque duplo está no meio e ele começa com uma nota não acentuada, né? A gente vai colocar o acento na última semicolcheia. Tá? Lembra que eu falei lá no outward, acentuando a segunda, no reverse, acentuando a terceira, e nesse nós vamos acentuar a quarta. Perceba que o negócio é meio matemático, né? Se você seguir assim, você tem lá uma acentuação na cabeça, uma acentuação na segunda semicolcheia, uma acentuação na terceira e uma acentuação na quarta. É bem interessante. Vamos ver um pouquinho aí do inward paradiddle. E tudo isso vai fazer você ter um trabalho assim de pesquisa no seu instrumento. É o que eu falo nos vídeos aqui. Criar autonomia, desenvolver a sua criatividade e relacionar sempre essas coisas. Dinâmica, divisão musical, ou antes, né? Divisão musical, grupo de notas e dinâmica. Quando eu falo de divisão, eu falo de figuras musicais e de possibilidades e células rítmicas. Quando eu falo de grupo, eu falo de um grupo de notas pré-definido, como semicolcheias, tá certo? Um grupo de semicolcheias. Quando eu falo de dinâmica, eu falo de acentuação, não acentuação, downstroke, upstroke, ghost notes, né? Todas essas coisas vão dar sentido para o teu som. E com certeza, além de ser um baterista mais conceitualizado, mais dentro do contexto das teorias e da técnica, você vai ter uma vivência prática melhor. É o nome do nosso curso, né? Teoria e prática. É a relação da teoria com a prática. Se você quiser cursar esse conteúdo aqui, o link está na descrição
não deixe para depois. Vá lá, faça a sua matrícula, você vai receber esse conteúdo aqui em formato de e-book, é um livro, tá? E nesse livro a gente faz essa relação, a teoria na prática. E lógico, não é só o livro, é o curso. Então tudo que está no livro você vai encontrar nesse formato aqui de aula demonstrativa e expositiva. Faça a sua inscrição, tá? Se você quiser também entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui abaixo. Você pode também entrar no nosso grupo de WhatsApp e participar também e receber conteúdos exclusivos de bateria toda semana. Tá certo? O vídeo ficou enorme, mas espero que eu tenha te ajudado aí, tá certo? A pensar nos ritmos, nos grooves, nas viradas, sempre com a referência certa de divisão, de grupo de notas, de dinâmica, né, de como tocar. Forte abraço, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e é isso aí. Valeu!